Aí tá alto. Já tá dando de ver, será? Deixa eu ver se chega alguém, né? Ah, começou a chegar. Graça e paz, eleitos. Melhor noite para todos. Resolvi fazer essa live agora à noite. Assim, de uma hora para outra, eu resolvi fazer. Então, amados, não será não será uma live prolongada, será um pouco meia rápida, né? Mas estou aqui mais uma vez, eleitos, para falar da graça de Deus. Mais uma vez, falar da graça de Deus. Paulo Elias, Rosa Félix está assistindo. Bem-vindo a todos. Francisco Lima está assistindo. Bem-vindo. Queridos, mais uma vez, estou aqui diretamente de Açailândia, Maranhão. Estou aqui falando nesta noite para todos aqueles que tiverem ao alcance da minha voz através dessa live. O que eu resolvi falar hoje, né? Graça e paz, melhor noite a todos. Rosa Félix. Eu resolvi falar hoje à noite um pouco, amados, a respeito do Evangelho da Graça, como sempre, né? Porque ultimamente o que mais está trazendo muito desespero ao sistema religioso quando falamos boa noite, graça e paz para todos os irmãos. Thelma Martins, Neilton Cardoso, melhor noite abençoada, graça e paz, eleito, melhor noite. Queridos, o que está trazendo muita desespero ao sistema religioso ultimamente é sobre a suposta vinda, né, de Cristo. Ronaldo, Talina, sejam todos bem-vindos. Neilton Cardoso, todos bem-vindos na nossa live nesta noite. Então eu resolvi falar um pouquinho só desta noite a respeito do Evangelho. O Evangelho será pregado então e virá o fim. Mas antes de eu começar essa mensagem nesta noite, eu quero falar sobre os irmãos do grupo, né? Walter Amorim, bem-vindo, melhor noite. Quero falar um pouco a respeito dos irmãos do grupo Graça Pura, amados. Porque qual foi o intuito de abrir, de iniciar o grupo Graça Puro no Face, no Zap? Irmãos, a intenção foi ajuntar os irmãos. E primeiramente nós começamos, José Alberto Vieira Mota, bem-vindo. Edivan Fontes, bem-vindo, amado, na nossa live. Seja bem-vindo. A intenção nossa foi fazer o ajuntamento, porque nós sabemos que a graça de Deus está em disparada e está alcançando muita gente, milhões de pessoas em todo o mundo. E nós sabemos que quando nós somos chamados, né, na graça, nós ficamos um pouco perdidos, sem saber, sem encontrar nossos irmãos. Irmãos, é incrível, é fantástico o que está acontecendo no nosso meio. Quando Deus nos chama, né, estávamos dentro das instituições religiosas, aí Deus nos chama e nós saímos para fora, né, e começamos a procurar os nossos irmãos que estão espalhados no Brasil e no mundo. E então o que acontece, né? O meu esposo falou: vamos criar um grupo para ver se nós conseguimos juntar os irmãos do Maranhão. Então nós começamos, né, a juntar os irmãos do Maranhão através do grupo do Zap, né?
começando a juntar. Acontece que muitos questionaram por que nós também não pegávamos pessoas de outros estados, e nós começamos a pegar também. Hoje nós temos pessoas no grupo Graça Pura, né, de todo o Brasil, né? Nós temos pessoas de todo o Brasil, temos até o irmão Orlando também, que é dos Estados Unidos também. Então, tá só crescendo, irmão. Não somente o nosso Cleide Rocha, bem-vinda. Cleide Rocha, bem-vinda à nossa live. Não somente o grupo Graça Pura, mas todos os grupos que estão buscando os amados, estão crescendo, porque o número de eleitos está aumentando a cada dia, e nós só temos que nos alegrar e agradecer a Deus por tudo. Queridos, aqui do Maranhão nós temos o nome porque eu resolvi muito em cima da hora. José Maria Oliveira, bem-vindo. Cleide Rocha, bem-vindo. Então nós resolvemos, aqui na última hora eu escrevi poucos nomes das pessoas aqui do Maranhão. É o Romilson Herculano, de Imperatriz, a irmã Rita, do Sítio Novo, Maranhão, aqui somente do Maranhão, que a gente pegou alguns, mas da próxima vez a gente vai pegar mais nome e vamos falar, porque quem sabe aí na cidade de Imperatriz tem mais pessoas procurando, né, os outros irmãos, e aí vão ouvir, né? E pode vir para o grupo Graça Pura, pedir o nosso contato, e nós vamos conseguir unir esses irmãos através dos grupos. A irmã Rita mora no Sítio Novo, Maranhão. Se tiver alguém aí no Sítio Novo, Maranhão, que é da graça de Deus, procurar a irmã Rita, né? Que ela está servindo a Deus na graça de Deus, né? Sou de Natal, Thelma Martins, de Natal, bem-vinda, amada. Thalita, eu não consegui ficar no grupo, meu celular não suporta. A Thalita saiu, mas ela está aqui também, estava no grupo, e ela é a nossa irmã que nos acompanha e nos dá apoio nas lives. Bem-vinda, querida, bem-vinda, estamos juntos. Então, o Fernando Costa é de Amarante, Maranhão, o Netinho e o irmão Francisco Cleis. O irmão Netinho e o irmão Francisco Cleis é do Genipapos, dos Vieira, amado. Se tem alguém aí que está na graça de Deus em Genipapos dos Vieira, por favor, procura o irmão Netinho e o irmão Francisco Cleis, que eles estão servindo a Deus na graça de Deus. Na graça. Foram alcançados pela graça. Então, Aldemar de Grajaú, Maranhão. Se alguém, né, tiver aí no Grajaú e conhecer o irmão Aldemar, pode procurar ele, que ele está em graça, servindo a Deus em graça. Vamos nos unindo e vamos nos unindo. Mariano de Grajaú, Maranhão. João Lisboa. É o Jonilton Vieira, é do Piauí. Já peguei um a mais do Piauí. Esse aqui vai ser falado na próxima live. Ficamos por enquanto só com alguns do Maranhão, mas que muitos são. Acredito que são milhares de eleitos no Maranhão. Pensa no povo alcançado pela graça de Deus, é o povo do Maranhão. Ô glórias, parabéns para o Maranhão. Estamos de parabéns. Eu estou falando aqui diretamente de Açailândia, Maranhão, Brasil. Tá, amados? Então vamos lá, vamos ao que nos interessa nessa noite. Bem-vindo todos aqueles que estão à escuta nesta noite, né? Sejam muito bem-vindos. Thalita Maciel, graça e paz. Genivaldo Barbosa, graça e paz. Seja bem-vindo na nossa live, eleito. O evangelho será pregado, então virá o fim. Vou ler aqui, amados. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro como testamento para todas as nações, então virá o fim. Aí você pode dizer, você que está me assistindo nesta noite, que ainda não
vieram para a graça de Deus, pode dizer assim para mim, mas esse evangelho será percorrido pelo mundo todo. E este evangelho do rei será proclamado no mundo inteiro como testamento para todas as nações. Então virá o fim. Mas não está falando enrolando, vitória. Estamos enrolando. Então, o que acontece? O mundo inteiro, mas a Bíblia não está falando que é o mundo inteiro? E por que vocês estão falando que o evangelho foi anunciado, foi lá no pacto? Mas só que eu, nessa noite, eu quero lhe dizer uma coisa. Quando estava falando aqui para o mundo inteiro, nós, o povo gentílico, ainda não existia. O Brasil não existia, os Estados Unidos não existia, a Venezuela não existia, nada, nem existia. Naquela época, o mundo inteiro era só ali mesmo, a região de Israel, né? Por ali, todas aquela terra ali que está contida na Bíblia, né? Quando Jesus mandou anunciar, os apóstolos anunciar o evangelho, né? O que ele falou, né, para os apóstolos, né? Começando em Samaria, né, e assim vai indo, Judéia e até os confins da terra. Então foi para aquele povo lá, né, que começaram a anunciar. E Jesus falou para nós, os gentílicos, ir por todo mundo pregar o evangelho. Não, amados. Jesus deu essa ordem aos apóstolos, ele falou de por todo mundo anunciar o evangelho a toda criatura. Ele falou lá, e começando por Jerusalém, né, e Samaria, e foi indo. Então, Mateus 24 e 14, vamos ver mais. E surgirão falsos profetas, e em grande número, e enganarão a muitos, né? Então, esses dias agora, eu estava com uma pessoa aqui em casa que é líder, né? É do Evanilson Barbosa, bem-vindo, Silva, à nossa live. Do sistema religioso, então, não tinha quem fizesse, né? Essa pessoa acreditar que esse evangelho, quando Deus anunciou, era para os apóstolos, não para nós. Também não acredita de forma alguma que Cristo já voltou, mesmo eu lendo, né? A Bíblia para essa pessoa, ela também não acreditou, né? Então, o que acontece? O que me deixa bem claro, o que deixa bem esclarecido para nós é que o sistema religioso, ele não crê na Bíblia, ele não acredita na Bíblia. Por quê? Porque quando nós mostramos as escrituras para elas, mostramos aonde está escrito que Jesus já voltou e mostramos tudo, eles não acreditam, simplesmente não acreditam, só acreditam naquilo que eles querem acreditar, né? Então isso me deixa um pouco triste, mas muito confiante de que o Evangelho da Graça ainda alcançará milhões e milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Pois a fé vem da pregação e a pregação é pela palavra de Cristo. Ora, eu digo, será que eles não ouvirão? Romanos 10, e 17 a 18. Contanto que permaneçais alicerçados e firmes na fé, e sem vos afastar da esperança do Evangelho, que recebeste, que foi anunciado a toda criatura, tá vendo? Aqui está mais do que claro, em Colossenses capítulo 1 e versículo 23. Jesus reina, bem-vindo. Wanda Maria Lima, minha irmã Goiânia, bem-vinda, amada. Bem-vinda, amada live. Queridos, então, o que acontece? Está bem claro aqui, ó. E firme na fé e sem vos afastar da esperança do Evangelho que recebeste, que foi anunciado a toda criatura. Aqui está mais do que claro falando que já foi anunciado esse Evangelho a toda criatura.
a toda criatura já foi anunciado, está mais do que claro. A toda criatura que vive debaixo do céu e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Tá vendo, amados? Paulo está falando, eu, Paulo, fui feito ministro do Evangelho da Graça, o qual, o Evangelho da Graça, que foi escondido. O Evangelho da Graça foi escondido. Não é à toa que Paulo falava assim, ó, que ele anunciava o Evangelho da Graça dia e noite e que ele não tinha descanso, porque ele tinha certeza que quando ele morresse, os lobos vorazes iriam se introduzir no meio do rebanho e não ia poupar as ovelhas. Né? Miguel Ângelo, bem-vindo, eleito nosso meio. Wanda Maria, graça e paz, amada. Então aqui está mais claro, quando Paulo se preocupou de levar a mensagem, ele não tinha descanso. Paulo não tinha descanso, levando o evangelho a hora e fora de hora, a tempo e fora de tempo. Porque Paulo não tinha descanso? Porque ele tinha a certeza de que quando ele morresse, aquele evangelho da graça que foi anunciado por Paulo, eles iriam esconder esse evangelho da graça. E foi isso que aconteceu, né? Aqui, ó. Eu, Paulo, fui feito ministro. Leia lá em Colossenses capítulo 1, versículo 23. Paulo é o único apóstolo dos gentios. Paulo é o nosso apóstolo. Maria Aparecida, graça e paz a todos. Graça e paz, eleita, bem-vinda à nossa live. Paulo é o nosso único apóstolo e Cristo é o nosso único pastor. O nosso único pastor é Cristo. E está mais do que claro, né? Está mais do que claro. A Bíblia está falando para todo o velho pacto. O Velho Testamento foi escrito para o povo judeu. Mas o que acontece é que o povo gentílico estão sendo judaizados e não aceitam o Evangelho da Graça de forma alguma, de maneira alguma. Graça e paz, irmão Elias, bem-vindo, irmão Elias, nossa live. Então, queridos, vamos continuar aqui. E por parte dos que eram tidos por notáveis, o que na realidade eles fossem, não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas. De qualquer forma, os notáveis nada me acrescentaram. Queridos, o que quer dizer aqui? Porque quando na lei judaica, nós os gentílicos, nós não éramos contados. Nós não fomos incluídos no pacto da aliança, da velha aliança. Nós ficamos de fora do pacto da velha aliança, né? Como é que os líderes religiosos têm a capacidade, a coragem? Laércio Silva está assistindo. Bem-vindo, irmão Laércio Silva. Bem-vindo à nossa live. Então, como é que os líderes religiosos têm a capacidade de judaizar o povo gentílico e ainda sabendo da verdade, porque nós, o povo eleito do Eterno, Deus está levantando milhões, nós somos milhões de eleitos do Eterno, que estamos trazendo a mensagem da graça de Deus, o Evangelho da graça de Deus. E o sistema religioso sabe sim, Rosana Oliveira, graça e paz, amada, boa noite, bem-vinda à nossa live. E o sistema religioso sabe sim que nós estamos falando a verdade, mas mesmo assim eles continuam firmes no velho pacto, continuam judaizando o povo dentro das suas instituições religiosas e não deixam o povo até mesmo com liberdade para ouvir o Evangelho da graça de Deus.
Eu estou sabendo de algumas instituições religiosas que os líderes religiosos estão fazendo reuniões e estão reforçando suas reuniões e continuam jurando de pé junto que o velho pacto sim foi para nós e continuam escravizando e judaizando o povo. Mas nós estamos aqui, nós não vamos nos calar. Não vamos nos calar, vamos continuar levando o evangelho da graça, o evangelho que liberta. Porque sabemos que dentro desses templos religiosos, o povo estão escravizados, o povo estão quase cauterizados e eles não conseguem de maneira alguma entender. Mas o evangelho da graça, mesmo assim, está alcançando milhões e milhões de pessoas para a graça de Deus. Vamos ler aqui. Pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o evangelho eu vou ler de novo para poder eu explicar melhor. E por parte dos que eram tidos por notáveis, o que na realidade eles fossem, não se me interessa. Deus não faz acepção de pessoas. Por quê? Que Deus não faz acepção de pessoas? Porque no velho pacto, os judeus faziam acepção de pessoas. Nós sabemos que nós, os gentílicos, não éramos nem mesmo cumprimentados, né, por eles, né, porque eles faziam acepção. Mas quando Cristo veio para desfazer o velho pacto, para desfazer a lei e nos trazer a graça, né, Cristo que rompeu toda a barreira que existia entre aquele povo e ele uniu o gentílico, já estava, a mensagem de Paulo já foi para unir os gentios e os judeus. Nós sabemos que apenas Paulo foi escolhido para trazer o evangelho da graça a nós, os gentílicos. Porque Paulo, quando foi alcançado por Deus, Deus falou a Ananias. Ananias falou assim, não, Deus disse, Ananias, vai à rua de Judas, né, chamada direita, vai na casa de Judas, né, na rua chamada direita, e lá põe a mão sobre o meu servo Paulo, porque ele é o meu escolhido. E Paulo, não, Senhor, mas ele tem feito mal ao teu povo aqui na terra. Ele tem poder para aprisionar, arrastar o povo e bater e maltratar, né? Então, o que acontece? O que aconteceu é que Deus falou assim, Ananias, vai, porque ele é o meu escolhido para levar o evangelho aos judeus e também aos gentios. E até então ninguém ainda tinha se levantado, Deus não tinha levantado ninguém para alcançar os gentios, nós. Mas Deus, Rai Souza, bem-vindo, irmão Rai, a nossa live, seja muito bem-vindo. Então, até então, amados, ninguém tinha sido alcançado. O que acontece? Paulo começou a pregar o evangelho para os judeus, mas Deus vendo que não estava certo, como é que os apóstolos estavam trazendo o evangelho do velho pacto para os gentílicos. Aí o que Deus fez? Francisco Menezes Camussa, bem-vindo, amado. Então, o que acontece? Deus viu que aquilo não estava certo, então o que aconteceu? O que aconteceu? Deus leva Paulo ao terceiro céu e revela para ele coisas inefáveis. Deus revela para Paulo aquilo que era para ser passado para o povo gentílico. O povo gentílico que não foi contado no velho pacto. Agora sim somos o povo contado. No novo pacto, na graça, no evangelho da graça, somos alcançados. Somos o povo mais privilegiado do mundo, porque Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo e nos elegeu e nos predestinou.
E nós hoje estamos anunciando o evangelho que foi anunciado por Paulo, o mesmo evangelho de Paulo. Ricardo Coutinho, bem-vindo, amada, à nossa live. Bem-vindo. Então, o que acontece? Hoje nós, o povo gentílico, estamos anunciando a graça de Deus, o evangelho que foi diretamente dado a Paulo para ser trazido para o povo gentílico. Mas o sistema religioso continua apregoando o velho pacto, o evangelho que foi envelhecido pelo novo, porque a Bíblia fala que quando o novo pacto chega, o velho pacto foi envelhecido. O novo pacto envelheceu o velho pacto. Então, o que acontece hoje? O povo gentílico foi alcançado pela graça de Deus. Por isso que nós vamos nas redes sociais e falamos, gente, por favor, o dízimo é da lei. E todos quantos estão pregando o dízimo hoje estão debaixo de maldição, porque a lei se fez maldita. E todos quantos estão debaixo de lei estão debaixo de maldição. E o sistema religioso continua apregoando, dizendo que é para pagar o dízimo. E, gente, eles estão anulando a morte de Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi para anular o velho pacto e nos trazer a graça. E nós estamos aqui, o povo da graça de Deus, os eleitos do Eterno, estão aqui nas redes sociais. Uai, irmã Vanilda, mas por que nas redes sociais? É estranho, é esquisito, né? Falar sobre a graça de Deus nas redes sociais. Queridos, queriam o quê? Quando Deus iluminou os meus olhos, ativou a minha mente, eu estava dentro de uma instituição religiosa. E eu, numa escola bíblica dominical, quando eu fui dar a aula, né, eu rasguei o verbo dentro de uma instituição religiosa e falei tudo sobre a graça e sobre a lei. Por que eu fiz isso? Porque os meus olhos estavam já iluminados e a minha mente ativada. Então já comecei a compreender o evangelho da graça e ver tudo que é para nós hoje na graça, no novo pacto e tudo que era do velho pacto. Porque o sistema religioso não sabe o que é do velho pacto, o que é do novo pacto, eles não sabem. Eles misturam todo. Daí eles vêm e falam assim, mas a Bíblia é toda inspirada, as escrituras é toda inspirada. Sim, é toda inspirada. Só que o Velho Testamento, o Velho Pacto foi para os judeus. Foi todo escrito para os judeus. E o Novo Pacto foi escrito de Romanos a Hebreus para nós eleitos do Eterno. E estamos sim nas redes sociais, porque dentro das instituições religiosas nós não podemos falar as verdades bíblicas. Eu sou testemunha disso. Eu fui do sistema religioso quase 40 anos, 38 anos da minha vida. E quando eu comecei, tive a mente iluminada lá dentro do sistema religioso e comecei a falar sobre a graça de Deus, eu fui rejeitada. Então o que Deus faz? Assim como Deus pega Paulo e leva ao terceiro céu e revela para ele as coisas inefáveis para ser trazido para nós os gentílicos, assim também Deus está fazendo hoje. Deus abriu uma exceção para nós pregarmos a palavra dele nas redes sociais. Uai, por que nas redes sociais? Porque Deus viu que nós não podíamos pregar as verdades bíblicas dentro das instituições religiosas porque estão judaizados. Deus disse, não tem problema, eu abro uma exceção nas redes sociais para os meus eleitos falar sobre a graça de Deus. E as redes sociais têm muita força. E como tem? Porque nós somos milhões. Nós somos milhões.
E estamos alcançando a cada dia mais pessoas para a graça de Deus, porque os olhos do povo estão se abrindo e eles estão começando a ver que o dízimo é da lei. O dízimo nunca foi para levantar templos. O dízimo nunca foi para sustentar os líderes religiosos. O dízimo nunca foi para pagar a luz de um templo religioso, de um templo morto. O dízimo nunca foi para comprar cadeira, para pagar energia, água, nunca. Por que está surgindo isso? Muitas perguntas vêm para nós. Mas José Newton Fonseca, bem-vindo. Gilmar Padilha, bem-vindo, eleito. Então, queridos, por que está surgindo isso? Se o dízimo na lei era para o sustento dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos estrangeiros. Enquanto aí, no sistema religioso, o dízimo está sendo para os supostos pastores. Então, amados, o que acontece? Nada a ver com a obra de Deus. O que tem a ver com a obra de Deus? Porque se o dízimo, o que foi da lei, hoje trouxeram para a graça, mas eles continuassem sustentando, não é ajudando não, vou dar uma cesta básica, não, isso não. Não é dando uma cesta básica, é sustentando. O dízimo que foi mandado por Deus, né? Que Deus ordenou lá no Velho Pacto, no dízimo, Deus negociou com o homem lá no Velho Pacto. Deus disse assim, leva o dízimo para a casa do tesouro, para sustentar, para o sustento dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos estrangeiros, que eu vou mandar chuva sobre as plantações. E vocês serão prósperos e abençoados. E quando o povo parava de levar o dízimo para a casa do tesouro, que só existia uma lá em Israel, e que já não existe mais, aí Deus mandava, cerrava a janela do céu e não mais chovia. Aí então as plantações começavam a não dar fruto e o povo começava a padecer, então eles voltavam de novo a levar o dízimo à casa do tesouro, para que houvesse o quê? Para que houvesse alimento na casa de Deus. E hoje, qual é a base que tem, gente, por favor? O povo levando o dízimo para a igreja para o sustento dos supostos pastores. Mas aonde está o sustento das viúvas, dos necessitados, dos estrangeiros, aonde que está o sustento desse povo? Aí alguns líderes religiosos já falaram assim para mim, né? Mas também o sacerdote comia, né? Daquele sustento que ia para casa de Jesus. Sim, era para o sustento também dos sacerdotes. Porque aqueles sacerdotes eram os levitas. Os levitas não eram terras. Por isso Deus colocou o sacerdote para serviço das tendas, né? Das congregações, então, eles também eram sustentados pelo dízimo. Mas o dízimo era só para o sustento, não era dinheiro. Mas aí hoje não tinha dinheiro, claro que tinha dinheiro naquele tempo. Naquele tempo tinha tão dinheiro que o que a Bíblia fala? Que quando era longe o caminho, as pessoas vendiam o gado, vendiam o fruto da terra, e quando chegava em Jerusalém, eles compravam novamente e levavam para a casa do tesouro, porque Deus não aceitava dinheiro. Eles compravam o fruto da terra, os animais novamente, e levavam para a casa do tesouro, e lá entregava. E por que os líderes religiosos estão aceitando dinheiro, grana viva? Se a Bíblia não fala que tem dinheiro, a Bíblia não fala que tem dinheiro. A Bíblia não fala que o dízimo é dinheiro. Por que transformaram o dízimo em dinheiro, o fruto da terra em dinheiro, transformaram o gafanhoto em demônio, transformaram a chuva do céu em bênçãos materiais? Gente, é só abrir, é só mesmo quem tem a mente iluminada, quem tem os olhos iluminados e a mente ativada para ver. Porque parece que eles não, porque não acreditam na Bíblia.
Se eles acreditassem na Bíblia, quando o povo da graça de Deus estivessem pregando nas redes sociais, eles iam examinar as Escrituras e ver se nós realmente estamos falando a verdade. Mas não, preferem continuarem no engano, preferem continuarem nos rudimentos da lei mosaica. Enquanto nós estamos na graça de Deus hoje. Nada a ver, amados, nada a ver. Pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o evangelho dos incircuncisos, como a Pedro dos incircuncisos. Vamos ver, estamos vendo aqui. Pedro tinha o evangelho dos circuncisos. Há muitos no sistema religioso não sabem nem o que é isso. Eu passei 38 anos dentro do sistema religioso. Eu não sabia nem o que era circuncisos. Eu vim aprender agora. 3 anos, na graça de Deus, agora eu já sei que o povo judeu eram os circuncisos. E nós, os gentílicos, os incircuncisos. Então Pedro tinha o evangelho dos circuncisos. Era para Pedro anunciar o evangelho só para os judeus, não para os gentios. Mas Paulo Deus deu para Paulo o evangelho dos incircuncisos, que é para nós, os incircuncisos. Aí muitos dizem assim, mas vocês falam mais sobre Paulo do que Jesus. O Paulo para vocês é que é Deus. Eu falo para eles agora que a Moisés, a lei de Moisés, para eles que é o Deus deles, né? Porque estamos anunciando o mesmo evangelho que Paulo anunciou, que é o evangelho da graça de Deus. Como, pois, a Pedro recebeu o evangelho dos circuncisos, né? E Paulo recebeu o dos incircuncisos, que foi diretamente para nós, os eleitos do Eterno, o gentílico, o povo gentílico. Louvado seja Deus. Pois aquele que operava em Pedro, a missão dos circuncisos operou também em mim, em favor dos gentios. Isso é Paulo que está falando. Paulo falou assim, olha o que Paulo fala, que coisa linda, olha. Pois aquele que operava em Pedro, para a missão dos circuncisos, operou também em mim, em favor dos incircuncisos. O que seria de nós se não fosse Paulo, se Paulo não tivesse recebido a missão para nós, os incircuncisos? O que seria de nós hoje, os gentílicos? Estaríamos todos judaizados, praticando as leis judaicas, debaixo de rudimentos judaicos, pagando dízimo, subindo monte, fazendo jejum, sacrifício, ceando. Estávamos todos hoje debaixo dos rudimentos que o próprio Cristo já cumpriu, né? O próprio Cristo, Cristo já cumpriu todos os rudimentos lá. Então, o que seria de nós hoje se não fosse Paulo ter sido levado ao terceiro céu e ter recebido coisas, revelações profundas, coisas inefáveis para ser revelado para nós, os gentílicos? Gente, nós estamos falando a palavra dos incircuncisos, porque fomos alcançados pelo evangelho de Paulo. Antes da cruz foi o evangelho da circuncisão. Depois da cruz, o evangelho da incircuncisão. Porque Cristo veio para os judeus. Mas ele veio para os judeus e vai voltar novamente para levar os judeus junto com os gentílicos. Negativo. Cristo voltou para os judeus a primeira vez. E voltou a segunda vez com juízo sobre Israel. Contra aquela nação. Que mataram os profetas, rejeitaram o Filho de Deus, fizeram e aconteceram.
Cristo voltou com justiça sobre aquele povo, contra Israel. Hoje eu vejo o sistema religioso, oremos por Israel, cidade santa, continuam adorando Israel. Enquanto Israel rejeitou o Filho de Deus, mataram os profetas, até hoje tem judeus esperando Jesus, até hoje, porque quando Cristo veio, eles não acreditaram em Cristo Jesus. Eles não aceitaram como Filho de Deus. E continuam até hoje, lá, esperando Jesus, e Jesus já voltou para eles. Gente, isso é muito sério. E quantos aí, os líderes religiosos vão, eles não acreditam que Jesus vai voltar. Aí, como assim não? Como é que eles evangelizam e dizem nas supostas igrejas que Cristo vai voltar? Uai, se eles acreditassem que Cristo vai voltar mesmo, como eles falam, eles estariam ajuntando ouro, eles estariam comprando fazendas, eles estariam comprando mansões, eles estariam ajuntando tanto tesouro nesse mundo, aonde vai ficar. Quem disse que eles acreditam que Cristo vai voltar? Eles não acreditam, não. Quem acredita que Cristo vai voltar são os seus fiéis, porque não examinam a Escritura e continuam acreditando no que eles falam. E eles vão se aproveitando da situação. Se eles acreditassem que Cristo ia voltar, não estariam enfiados até o pescoço nas politicagens. Tá aí os pastores presidentes, os pastores de campo, tudo influenciado, tudo junto, juntinho, caminhando juntinho com a política. Gente, que coisa triste. E mesmo assim o sistema religioso não consegue ver que está tudo fora do lugar. Mas nós estamos aqui, os eleitos do Eterno, estamos aqui para dizer não ao sistema religioso no sustento político. A missão dos circuncisos operou também em mim e a favor dos gentios. E conhecendo a graça em mim, concedida, Tiago, Cefas, João, os notáveis, tidos como colunas, estenderam-nos a mão a mim e a Bernabé em sinal de comunhão. Nós pregaríamos aos gentios, eles aos da circuncisão. Gálatas 2, 6 a 9. Né? Aqui está falando já que algum deles estenderam a mão, as mãos também para nós pregaríamos aos gentios, eles aos da circuncisão. Mas acontece, queridos, que só Paulo mesmo recebeu a pregação do Evangelho da Graça para nós, os gentílicos. Jesus enviou esses 12 com esta recomendação: não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Está vendo aqui? Então Jesus, quer dizer que Jesus já voltou, né, para nós. Aqui ele está fazendo a recomendação aos seus discípulos para anunciar o Evangelho, que o Evangelho foi alcançado, todo mundo ouviu o Evangelho da Graça. Aí veio o fim, olha só, todo mundo ouviu o Evangelho. Jesus enviou esses 12 com essa recomendação: não torneis o caminho para os gentios. Quer dizer assim, então esse Evangelho foi da circuncisão, que Jesus enviou os 12 discípulos para anunciar para aquele povo, né? Não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Ainda essa comunicação foi só para os judeus. Tá vendo? Não era para tomar o caminho dos gentios, né? Não foi para nós. E nem entreis na cidade samaritana, era só para os judeus. Então os 12 apóstolos foram enviados para anunciar o Evangelho para os judeus. O Evangelho da circuncisão, porque Jesus ia voltar
para eles lá. Então, por esse motivo, era só Israel que deveria ouvir o evangelho da circuncisão. Dirige-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá vendo o que Jesus falou? Ele não falou dirige antes às ovelhas perdidas do Brasil, dos Estados Unidos, da Venezuela. Não foi isso que ele falou. Ele falou assim, ó, dirige-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque o evangelho tinha que ser anunciado para todo Israel, até chegar o último. Todos ouviram o evangelho da circuncisão. Ele está sendo bem claro aqui. Dirige-vos antes às ovelhas, dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. O sistema religioso fala assim, não, Jesus ainda vai vir. A gente fala, não, mas não está falando que o reino dos céus estava próximo. Não, porque é assim, para Deus, 1000 anos é como um dia. E um dia para Deus é como 1000 anos. Esse é o argumento que eles têm. De todo jeito é torcendo. Mas aqui está bem claro, né? Porque o reino do céu está próximo. Mateus 10, 5 a 7. Leia lá, por favor. Mateus 10, de 5 a 7. É onde fala, né? Dirigindo vós a elas, proclamai o reino dos céus. Porque o evangelho estava próximo lá dos judeus, para os judeus. Curai os doentes, ressuscitai os mortos. Qual é o hoje que tá aí curando os doentes, ressuscitando os mortos, né? Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, tá vendo? Naquele tempo lá existia os demônios, e depois da morte de Cristo não mais, porque Cristo já aniquilou ele na cruz do Calvário. Expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Era para eles recebiam de graça, e de graça tinham que dar também. Não é como hoje, que o evangelho no sistema religioso está sendo por grana, por dinheiro. Hoje mesmo eu fui num comércio comprar um pão, né, numa padaria. E aí a irmã lá, né, que ela é da igreja evangélica, né, Assembleia de Deus, eu cheguei lá ouvindo a minha pregação, né, no meu celular. Eu tenho uma mania de sair de casa ouvindo minha pregação no celular. E quando eu cheguei lá, ela ouviu minha pregação. Ela falou assim, você se congrega onde? Eu falei assim, eu me congrego em graça. E ela, mas como assim graça? Eu espírito e em verdade. Mas como assim? Aonde que é a igreja? Eu sou o templo. Eu sou o templo. Eu que sou o templo. Aí ela, mas tem que congregar numa igreja. Eu falei, Cristo não mandou derrubar? Cristo mandou derrubar. Aí comecei a falar para ela sobre a graça. E ela findou concordando com o que eu estava falando. Amados, os nossos desafios estão só começando. Porque a cada dia mais o povo da graça está mais ousado, está indo para cima e está desmontando o sistema religioso com o seu judaísmo. E vamos desmontar o sistema religioso com o seu judaísmo. Vamos falar da graça de Deus para todos aqueles que estão ao escuto da nossa voz através das redes sociais. Aqui fala assim, continuando, de graça recebeste, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre,
nos vossos cintos. Uai, como é que o sistema religioso está aí falando que ele está levando o evangelho, muitos dizendo assim, eu sou missionário, eu sou profeta, eu sou isso, sou aquilo, eu estou levando o evangelho. E quando vai cantar numa igreja, cobra o cachê. E quando vai pregar numa suposta igreja, cobra um cachê. Cobra para pregar. Uai, que evangelho é esse? Aqui está falando aqui, ó, não leveis ouro, nem prata, nem cobre dos vossos cintos para recebeste de graça dai. Receber de graça dai. Nós, os eleitos do Eterno, estamos levando o evangelho da graça. Nós recebemos de graça nós estamos levando o evangelho da graça de Deus. Enquanto nas supostas igrejas estão aí, ó, cobrando cachê para pregar, para cantar, e estão aí fazendo fortunas, dizendo eles que é a obra de Deus. Só que a obra de Deus, amado, já foi feita lá na cruz do Calvário. Estamos aqui apenas para anunciar o evangelho da graça, mas a obra dele já foi feita, já está tudo consumado. Até o povo que vem para o evangelho da graça, Deus já escolheu antes da fundação do mundo. Estamos apenas anunciando o evangelho da graça para aqueles que estão dentro das instituições religiosas, estão enganados. Mas quando eles ouviram o evangelho da graça, eles vão imediatamente sair de dentro das instituições religiosas e vão vir para a graça de Deus. Amém, amados? Agora, porém, independente da lei, se manifestou a justiça de Deus. Testemunha pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo, em favor de todos os que creem. Como assim? É porque no Velho Pacto, no judaísmo, na lei judaica, na lei de Moisés, falando bem claro para todos entender, lá era apenas a aliança que era feita com eles, era só para eles lá, para os judeus. Mas agora aqui está bem claro, a justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo, em favor de todos os que creem, pois não há diferença. Mas isso só aconteceu depois que Cristo veio e cumpriu todos os rudimentos da lei. E agora não há mais diferença, porque agora não há mais acepção de pessoas. Agora, a graça de Cristo, o favor, é imerecido para todos aqueles que creem. Agora muitos, não, nós temos pessoas das instituições religiosas estão afirmando que nós temos que pagar o preço, nós temos que jejuar, então só o sacrifício de Cristo não foi suficiente? Só o sacrifício de Cristo não foi suficiente? Nós também temos que pagar ainda? Então Cristo, segue-se que Cristo morreu em vão para o sistema religioso. E estas são as minhas palavras, e eu agradeço todos aqueles que estão nas telinhas, me ajudando, torcendo, né? Estão aí, né? Interagindo. Eu agradeço a todos vocês, os meus amados irmãos, os eleitos do Eterno. E essas são as minhas palavras. Graça e paz a todos, e assim é. Amém, amados?